Fala aí pessoal, estamos de volta mais uma vez essa semana. Hoje, quarta-feira, estamos com mais uma aula de Direito Penal. Não perde tempo, você já sabe que dia 3 do 11, tá? Não é mais a data da sua prova foi prorrogada para um pouco mais à frente, beleza? Então dia 3 do 11, o Confé vai organizar um super simulado INEPAM para vocês. A única coisa que você precisa fazer é entrar aqui na descrição, pega o nosso WhatsApp, manda um alô pra gente, salva o nosso número que nós vamos incluir vocês na lista de transmissão. No dia 3 você vai receber o PDF com o simulado, tá? Posteriormente a isso você vai receber também o gabarito e nós faremos a correção. Lembrando que também haverá um vídeo ali de instruções para como você deve fazer, como se preparar também para o dia do seu simulado. Beleza? Entre em contato com a gente, não perde tempo. E a única coisa que eu quero pedir para vocês aqui agora é você deixar o seu like, se inscreve nesse canal, se você puder deixar aí o seu comentário, pode ser uma dúvida, pode ser algo que vem na sua cabeça aí, uma inspiração dos céus aí para você neste momento, e comenta qualquer coisa aqui embaixo. Isso nos ajuda muito no engajamento do vídeo. E o YouTube entende que esse vídeo é bacana, o conteúdo é bom, serve para ser mostrado para mais pessoas, para as outras pessoas. Ele vai recomendar para mais pessoas. Você nos ajuda muito. Estamos em um projeto aí para que nós estamos trazendo aula todos os dias para você até o dia da sua prova. Beleza? Até o dia da sua prova, sua preparação para a GCM de Embu das Artes. Nós estaremos todos os dias aqui de segunda a sexta às 7 horas. Beleza? Mas sem muitas delongas, bora para nossa aula. Mas antes eu quero falar para você que já estão abertos novamente, já se abriu novamente as inscrições. Beleza? Então você entra aqui no site, não perde tempo, você tem até o dia 8 do 11 para você fazer a sua inscrição e para você fazer o pagamento do seu boleto. Cara, pouco mais de R$60, você não compra nenhum combo no Mac, um combo no BK bom com R$60, beleza? Então não perde essa oportunidade, você pode ganhar aproximadamente R$6.000, morar ali perto da região metropolitana de São Paulo, fechou? Então uma excelente oportunidade para você, ainda mais para você que está no início aí da sua carreira no serviço público. Vamos começar aqui com os nossos princípios básicos do direito penal brasileiro, tá? Esse resuminho eu já mostro para vocês. Vamos lá. Anterioridade da lei e a lei penal no tempo, tá? Artigo 1º e artigo 2º. Vamos começar aqui com o primeiro. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O que significa aqui? Significa que mesmo que uma conduta, tá? Mesmo que uma prática ali, aos olhos da sociedade, ela não é bem vista, a minha moral e a minha ética condena aquele tipo de prática, beleza, mas tem alguma coisa definida em lei que define aquilo como um crime? Não, não tem. Então aquilo não é crime, aquilo não é uma conduta criminosa, não é um delito, beleza? E não há pena sem prévia cominação legal. Quais são os tipos de pena? A gente estudou isso ontem, tá? Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa, ou seja, se não tiver previsto isso em lei, não pode ser aplicado, tá? Para ali o infrator ou o autor ali da ação, beleza? Vamos lá. Lei penal no tempo, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Ou seja, aqui nós temos um instituto que a gente chama de descriminalização, tá? E um exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi a nossa lei 11.106, tá? De 2005, que ela descriminalizou a figura do adultério no Código Penal, que a pena anteriormente era de 15 dias a 6 meses de detenção, tá? Ou seja, aqui no artigo 2º nós temos o Instituto da Descriminalização, beleza? Ou seja, deixou de ser crime, não é mais crime diante do Código Penal. E aqui é um exemplo bem bacana, por quê? Porque para muitas pessoas aí, acredito que para a maioria, né, grande parte, o adultério ele é visto como uma prática errada, uma prática errônea, né? Só que não é crime. Por quê? Porque não há lei que define aquilo como crime. Beleza? Vamos aqui. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente aplica-se aos fatos anteriores. Você tem que ter uma ideia que não é minha opinião, nem a sua, nem nada que o avaliador quer na hora da prova. Só que aqui você sempre leva para sua prova que o Código Penal ele sempre vai ajudar o infrator, tá? Por quê? Porque de qualquer modo, favorecendo o agente, a lei ela vai retroagir o seu tempo. Ou seja, se o delito ele foi cometido dia 1º de agosto, o cara foi conduzido, ele está preso, tá? E veio uma lei dia 5 de agosto que ou descriminaliza, ou que despenaliza, ou que de qualquer forma seja benéfica, às vezes uma pena menor,
entendeu? Um tempo menor, uma multa menor. Se ele favoreceu a gente, ele vai alcançar aquele agente. Fechou? Vamos seguindo aqui então. Eu trouxe para vocês aqui o nosso artigo 16 da Lei 6368, tá? Que era a antiga lei de drogas, tá? Que o que aconteceu? Antes, para o usuário, existia ali a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, beleza? Mas hoje em dia, na nossa lei 11343, já não existe mais. Só que na lei 11343, no artigo 28, a figura do usuário, não existe mais a pena privativa de liberdade, beleza? Vamos seguindo aqui então. Lei excepcional ou temporária. Eu trouxe um exemplo muito bacana aqui para vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai ler junto ele. A lei excepcional ou temporária, embora... Artigo 3º, desculpa. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, tá? Na lei da Copa que foi em junho de 2012, tá? Se não me engano, ela acabou em dezembro de 2014, ou seja, uma lei temporária de 2 anos, uma lei excepcional, uma lei temporária de 2 anos. O que acontecia? Naquele período não podia importar, vender, distribuir, exportar, enfim, qualquer tipo de símbolo, tá, oficial da FIFA, que é a entidade máxima do futebol, ou seja, a camisa de seleção, o bichinho da Copa, a bola não sei o que, a chuteira não sei o que, não podia vender nada falsificado, tá? Disso aí. E era considerado crime nesse período. Passou disso aí, ainda é considerado crime? Não sei, me digam vocês aí nos comentários. Mas, tá? Naquela época existia a pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, tá? Presta atenção que aqui é ou multa, fechou? E aqui eu trouxe esse exemplo para vocês, por quê? Para vocês verem como que funciona, para vocês enxergar como que funciona. Hoje essa lei não existe mais, só que se naquele período, tá, de 2012 a 2014, quando ainda tinha vigência essa lei, o cara ele cometeu aquele crime, tá? Se ele ainda porventura está sendo julgado, tá tendo ainda todos os trâmites judiciais lá, ele vai ser julgado pelo fato que ele cometeu durante a vigência. Beleza? Se ele cometeu o crime entre 2012 e 2014 aqui de falsificação, essas coisas assim, os símbolos oficiais lá, aquela coisa toda, modificação, falsificação e imitação, se ele cometeu aquele crime e ele foi denunciado, ele responde sim, como se aquela lei ainda fosse vigente, beleza? Artigo 34, que eu trouxe para vocês, ó. No artigo previsto nesse capítulo, somente se procede mediante representação da FIFA, ou seja, apenas se a FIFA entrasse com um processo, tá? Então aqui você tem a visão aí de uma ação penal privada, tá? Que ela vai proceder somente se o ofendido, neste caso a FIFA, aqui entrar com a representação, beleza? Ó, vou trazer para vocês, ó. Os tipos penais terão vigência até o dia 31 de dezembro, ou seja, foi uma lei temporária. Ela tem início e ela tem fim, beleza? Não confunda com decreto, pelo amor de Deus. Aqui é uma lei temporária, ela tem início e tem seu fim. Beleza? Isso aqui foi apenas um exemplo da lei excepcional ou lei temporária. Fechou isso aqui, bora pro nosso artigo 4º. Chegamos no tempo do crime. Presta atenção uma coisa, aluno. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Beleza? O tempo do crime considera-se praticado. O crime foi praticado no momento ali da ação ou da omissão. A gente já teve a aula sobre teoria do crime. Volte lá e assista se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, tá? O crime ele é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Isso nós estamos falando do tempo do crime. Não confunda as coisas, beleza? Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, o crimes cometido em território nacional. Aqui nós estamos falando de territorialidade, beleza? Vamos lá. Em tese, o que funciona? Você lê aqui o parágrafo 1º e depois você lê o parágrafo 2º, mas eu já vou explicar para vocês. A lei penal, ela se estende por todo o território brasileiro, ou seja, o Código Penal brasileiro, ela se estende por todo o território brasileiro, tá? Só que ela também se estende, olha aqui, ó, extensão do território nacional, ou seja, todas as embarcações e aeronaves brasileiras, tá? De natureza pública, beleza? Ó, todas as aeronaves ou embarcações brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, beleza? O que você entende aqui então? Então são todas de natureza pública e privadas que estejam a serviço do governo, tá? Públicas, todas as embarcações e aviões. Privadas,
as que estejam a serviço do governo. E abaixo a gente vai ver mais uma coisa um pouquinho mais elaborada, tá? Fica tranquilo aí. Vamos lá. Onde quer que se encontrem, bem como aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo ou no alto mar correspondente. O que vai ser esse alto mar correspondente? Anota aí, 12 milhas náuticas, tá? Se você não consegue lembrar disso, você lembra que Jesus teve 12 discípulos e ele andou sobre as águas. Pronto, você já tem suas 12 águas, 12 milhas náuticas, beleza? É a distância que é o mar territorial brasileiro. E o espaço aéreo correspondente, fechou? Então presta atenção. Aeronaves e barcos públicos ou a serviços do Brasil, tá? Em todo o território por extensão brasileira, tá? As mercantes e privada em território nacional e em alto mar também. O que vai valer aqui? Quando for privada e estiver em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, vai valer aquela regrinha da bandeira, sabe? A bandeira que está ali sobre o avião ou sobre a embarcação. Beleza? Fechou? Se tem a bandeirinha ali do Brasil na embarcação, mesmo que esteja em alto mar, ali se aplica a lei penal brasileira. Se tiver no espaço correspondente aéreo, o avião lá, se tiver a bandeirinha do Brasil, ali se aplica o Código Penal brasileiro. Fechou? Vamos lá. Também é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, tá? Ou seja, se for um avião público, sei lá, da Inglaterra, igual tá a bandeirinha, tá? Ou é um barco da Inglaterra. Cara, calma, presta atenção. Nós estamos falando de embarcações estrangeiras de propriedade privada, tá? Ou aeronaves de propriedade privada, fechou? Se elas estiverem em território nacional. E o que significa território nacional? 12 milhas náuticas e o espaço aéreo correspondente e todo o território por terra nacional, fechou? Vamos seguir aqui, ó. Até coloquei aqui para vocês, ó, 12 milhas náuticas. Vamos lá. Lugar do crime. Não confunda com o tempo do crime. O tempo do crime o crime ele é cometido no lugar onde ocorreu a ação e a omissão. Beleza? E o lugar do crime é o lugar onde ocorreu a ação e a omissão no todo ou em parte. E também onde se produziu ou se deveria produzir-se o resultado, tá? Presta atenção. Não confunda. Ó. Lugar do crime é onde ocorreu a ação ou omissão por todo ou em parte e onde se produziu ou deveria produzir o resultado, tá? Não confunda com o tempo do crime, que ele considere-se praticado o crime no momento, tá? Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento, no tempo, ó, no momento da ação ou da omissão. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar que ocorreu a ação ou omissão, tá? Foi lá no escritório, sei lá, no escritório do centro da cidade, na rua José Ovelha, número 36, ao meio-dia. Então você já tem o lugar que ocorreu a ação ou omissão e você já tem o tempo, tá? Que ocorreu a ação ou omissão, o momento que ocorreu ali a ação ou omissão, tá? Lugar do crime, o lugar que foi praticado a ação ou omissão, em todo ou em parte, e também onde se produziu ou deveria se produzir-se o resultado. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. O Joãozinho tava lá e ele levou um tiro, tá? Ele tava passando pela rua, levou um tiro. Não sei as circunstâncias, mas ele levou um tiro. Ele foi se arrastando até o carro para tentar chegar no socorro ou no hospital. E ele morreu no estacionamento. Qual é o lugar do crime? O lugar do crime é a rua onde ele levou o tiro. É também o estacionamento onde ele acabou morrendo, tá? Por quê? Porque aqui é onde se produziu o resultado. E aqui é onde foi o momento da ação ou da omissão. Poderia ser aqui em todo ou em partes? Sim. Por quê? Por que se fala todo ou em partes? Porque aqui ele tomou o tiro. Provavelmente ele vai vir a óbito, tá? Ou se não, pelo menos uma lesão corporal grave. Gravíssima. Beleza? Só que ele não morreu ainda. Ele morreu no momento 3 aqui no estacionamento. Beleza? Vocês entenderam? Lugar do crime é o lugar praticado a omissão ou a ação. E aonde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Fechou? E o tempo do crime é o momento que ocorreu a ação ou a omissão. Fechou?
Vamos lá, extraterritorialidade. Isso aqui é bem difícil cair. Você pode ler o artigo 7º inteirinho, beleza? Aquelas outras partes de teoria isso, teoria daquilo, cara, é isso aqui que cai nas provas de nível médio. Não precisa ficar preocupado com aquilo que você não viu, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que vai cair. Fica tranquilo, beleza? O artigo 7º praticamente é extraterritorialidade, vai falar assim, que são os crimes cometidos no exterior contra brasileiros, tá? E aqui eu trouxe para você o resuminho rapidinho aqui, basicamente isso você tem que levar para sua prova, ó. Crimes contra interesses nacionais são julgados pela lei brasileira e crimes cometidos por brasileiro no exterior podem ser julgados no Brasil, beleza? E crimes cometidos contra brasileiros também. Vamos lá, lugar do crime. Considera-se o local da ação ou da omissão e do resultado. Inclui embarcações e aeronaves brasileiras. Por que que inclui? Porque você sabe que é território, extensão do território nacional. Vamos lá, lei penal no tempo e no espaço. Considera-se o momento, lembra que eu falei para vocês do relógio? O momento da ação ou da omissão. E aplica-se a lei brasileira a crimes cometidos em todo o território nacional. Lembrando que embarcações e aeronaves também são extensão desde que estejam no mar territorial brasileiro e no espaço aéreo correspondente, ou que tenham a nossa famosa lei da bandeira, que é quando o avião tem a bandeirinha do Brasil lá, ou a embarcação também tem a bandeirinha do Brasil ali. Isso se aplica quando está em alto mar, ou seja, fora do mar territorial brasileiro, beleza? Legalidade e anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina, e lei posterior mais benéfica se aplica retroativamente, ou seja, a lei sempre vai ajudar o infrator, tá? Essa que é a verdade. Leva esse pensamento que você provavelmente vai se dar muito bem na sua prova, beleza? E outra, só pode haver pena para qualquer tipo penal, tá? Qualquer fato típico, qualquer ação penal tipificada lá no nosso Código Penal, se tiver previamente descrita em lei, beleza? Trouxe um resuminho também para vocês, vai ficar muito bem bacana de vocês entenderem. O princípio básico, lugar do crime, acabei de escrever lá. Só que aqui, se você quiser copiar, vai estar lá no nosso drive. Aqui no link na nossa descrição vai ter o drive lá. Se você quiser esse material, esse esqueminha aqui, fica bem bacana. Às vezes você imprime, coloca ele na sua frente, na sua mesa, onde você estuda. E aí você tem acesso a isso mais facilmente durante o seu dia a dia. Fechou, beleza? Não esquece, se inscreve nesse canal, é muito importante a sua inscrição nesse canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo qualquer coisa. Ficou difícil a explicação? Ficou meio enrolada? Você gostou muito dessa aula? Tá te ajudando? As aulas gratuitas estão te ajudando? Você gostou da ideia de fazer o super simulado no dia da prova? Você gostou? Cara, comenta aqui embaixo. O seu engajamento é muito importante para o crescimento desse canal. Fechou? Um forte abraço a todos vocês. Não com fé ninguém fica para trás. Beleza? Fica com a gente que com fé você passa. Tchau, tchau.